Fala, minha nação rubro-negra! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Aqui é Flamengo 24 horas por dia, irmão. E hoje a notícia é daquelas que mexem com a gente, porque envolve base, envolve promessa, envolve futuro e também envolve aquela realidade do futebol. Nem sempre o garoto fica para brilhar aqui. Então já chega deixando aquele like para fortalecer, se inscreve no canal se você é Flamengo de verdade e bora pra notícia porque tem coisa importante aqui. O Flamengo finalmente colocou em campo o time titular no Carioca 2026. E na vitória por 1-0 contra o Vasco no Clássico, o Mengão mostrou mais uma vez o peso da camisa. Mas junto com essa vitória, rolou também um momento de despedida, porque um jogador das nossas categorias de base, o zagueiro Pedro Facchinetti, está deixando o Flamengo. E sim, é oficial, ele vai defender o Atlético Mineiro. E como acontece muito hoje em dia, a despedida veio pelas redes sociais. O Pedro postou uma mensagem curta, mas cheia de sentimento, agradecendo ao Flamengo e deixando claro que agora vai começar um novo capítulo na carreira. Ele basicamente disse que é grato por tudo e que chegou o momento de escrever uma nova história. E eu vou ser sincero, como torcedor, dá aquele aperto no peito, porque a gente sempre quer ver a base estourando aqui no profissional, com um manto sagrado. Agora, uma parte importante dessa negociação é o seguinte: o acordo não foi simplesmente vai embora e tchau. O Flamengo vai manter uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Ou seja, se lá na frente ele explodir, valorizar e for vendido por uma grana alta, o Flamengo ainda pode receber uma parte dessa futura venda. E isso é muito importante, porque mostra que o clube está se protegendo financeiramente e pensando no futuro. O Pedro Facchinetti tem 18 anos e era um nome que já vinha sendo observado com carinho dentro do clube. Não é qualquer jogador que chama a atenção no Flamengo hoje, porque a concorrência é pesada e a base tem muita gente boa. E para você ter noção do quanto o clube acreditava nele, no final de 2024, o Flamengo fechou com ele o primeiro contrato profissional, válido até dezembro de 2027. Isso mostra que o clube via potencial de verdade. E agora vem uma parte que deixa qualquer rubro-negro pensando. O Flamengo colocou no contrato do garoto uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Isso dá algo na casa de mais de 300 milhões de reais, dependendo da cotação. Ou seja, o Flamengo já tratava o Pedro como um atleta com valor de mercado alto, daqueles que podem render muito no futuro. Então, quando um jogador assim sai, a gente entende que existe um motivo, seja oportunidade, projeto, espaço no elenco, decisões internas, mas não deixa de ser uma saída que chama a atenção. E o Pedro não saiu do Flamengo sem história não, tá? Ele foi campeão e participou de conquistas importantes na base. Em 2024, ele levantou troféus como Campeonato Carioca Sub-17, Recopa Sub-17. Isso mostra que ele fez parte de uma geração vencedora e teve presença em momentos importantes. Segundo as informações, no Atlético Mineiro a tendência é que ele passe primeiro por uma fase de adaptação, formação e avaliação. Ou seja, ele deve começar sendo observado de perto, treinando, crescendo dentro do clube. E se mostrar serviço, pode ir ganhando espaço aos poucos e quem sabe chegar no profissional. E eu vou falar aqui como torcedor do Flamengo. Eu desejo sorte pro garoto, mas claro, sem jogar nada contra a gente, né? E além dessa saída do Pedro Facchinetti, teve também uma declaração do Felipe Luiz que repercutiu bastante, porque ele foi questionado sobre toda aquela novela de renovação de contrato. Para quem acompanhou, foi um processo longo, cheio de conversa, divergência, detalhes de comissão, valores, multa, aquelas coisas que muitas vezes a torcida só vê por cima, mas que internamente dão trabalho. E o Felipe Luiz falou abertamente que ficou chateado, que ficou magoado com coisas que ele leu e ouviu durante esse período. Ele deixou claro que ele queria ficar, o Flamengo queria que ele ficasse e que até a torcida queria, mas que o processo teve atritos, porque todo mundo tem personalidade forte, ele, diretoria, empresários, e isso acaba demorando mesmo. Só que, segundo ele, em alguns momentos a situação passou do limite e ele ficou realmente triste com a repercussão. E aqui eu quero abrir um ponto importante, nação. O Flamengo hoje é um clube que revela muito jogador bom. Só que ao mesmo tempo a pressão por resultado é gigantesca, o elenco é estrelado e nem sempre dá para encaixar todo mundo.
Então, muitas vezes, o jogador sai para ter minutos, ter sequência, ter vitrine, e isso faz parte do futebol. Mas o que a gente tem que cobrar sempre é planejamento, valorização e que o Flamengo não deixe talentos escaparem de graça. Se o clube manteve percentual e protegeu o contrato, beleza. Pelo menos o Flamengo não fica na mão lá na frente. E agora eu quero a sua opinião, rubro-negro, de verdade. Você acha que o Flamengo fez certo em liberar o Pedro Facchinetti? Você já tinha visto esse garoto jogar na base? Você acredita que ele poderia ter espaço no profissional? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião da nação. E se você curte esse tipo de conteúdo, notícia, resenha e opinião sincera sobre o Flamengo, deixa o like agora porque isso ajuda demais o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Aqui tem vídeo direto, sem enrolação, sempre com a energia do torcedor rubro-negro. E atenção, nação, não sai do vídeo sem olhar o primeiro comentário fixado. Eu deixei lá alguns produtos que eu indico para quem acompanha o canal, tipo itens do Flamengo, manto, acessórios e outras paradas top para rubro-negro de verdade. Então termina o vídeo e corre no comentário fixado para conferir porque tem coisa muito boa lá. Então é isso, tropa. O Flamengo segue se movimentando, vencendo o clássico, tomando decisões no elenco e ajustando o planejamento. E a gente segue junto, acompanhando tudo. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo e pra cima deles, Mengão!